E aí, pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um encontro aqui do ciclo de debates on stage. E agora comigo, Luiz Lencioni, Head de Novos Negócios da Simpla. Obrigado pela presença. Oba, oba, oba! Eu que agradeço, gente. Head do Hub. Tem uma área na Simpla hoje que se chama Hub de Negócios. Entendi. Fica dentro da área de novos negócios da Simpla, e eu lidero essa área. Para quem não sabe, Simpla é uma das maiores etiquetarias do Brasil. Talvez É a maior. A maior. A gente toma cuidado com essas afirmações quando a gente não sabe, né? Mas que bom, é a maior. Muito devido ao trabalho desse mestre aqui, Luiz Lencioni. E antes de tudo, acho que vale uma apresentação com calma, sem pressa. Conta um pouquinho sobre a sua carreira até chegar na Simpla. Bom, primeiro agradecer aí o espaço, a oportunidade de estar aqui nesse bate-papo. E, enfim, comecei há muito tempo, chegando aqui no Rio, aquela velha máxima de que todo mundo tinha a sua banda. Você é de onde? Eu sou do interior de São Paulo, cara, de Jacareí, no interior de São Paulo. E eu vim para o Rio por conta de um disco da banda que eu tinha na época que gravou, e a gente lançou para uma multinacional aqui, que era a Virgin, distribuída pela EMI, e tinha um escritório da banda aqui no Rio. Eu me mudei para o Rio para trabalhar, enfim, com a banda, com o escritório e tudo, e acabei ficando. E aí entrei de cabeça nessa onda de trabalhar com música e tal, mas acabei indo para os bastidores, fui trabalhar na Moral Produções, lá com o Marcelo Lobato, no auge ali da turnê do Acústico MTV do D2. Fiquei lá bons anos com Pitty, com D2 e tudo, e depois fui parar na Sony Music, onde eu fiquei 10 anos na Sony Music, na área de novos negócios, sempre ligado com show, né? Sempre envolvido aí com bastidores de show, viajando com um monte de artistas ali em turnê pela Sony, Capital, Inicial, Maria Gadu, enfim, tem uma longa estrada aí lá pela Sony. E depois a Sony recebeu um projeto aqui no Brasil de uma empresa de tickets da Alemanha, que se chamava Eventim, que veio por conta das Olimpíadas de 2016 aqui no Rio. Era a empresa responsável por toda a venda de ingressos das Olimpíadas. E aí esse projeto caiu no meu colo aqui no Brasil, dentro da área de novos negócios lá da Sony. Ajudei a desenvolver desde o D0 ali todo o projeto, a estruturar a empresa. E dentro da empresa, justamente por estar dentro da Sony Music, a gente tinha muitas pontes ali com a área de novos negócios, com a área de show, né? E onde começou um pouco essa ideia da etiqueteira também se envolver nesses outros negócios. Foi aí que a gente criou esse projeto, e a Simpla acabou levando esse projeto como uma área hoje dentro da Simpla, que é responsável por negócios que envolvem shows e patrocínio. Você foi transferido, tipo Neymar, saiu do Barcelona pro PSG. Comprar o passe, mais ou menos isso. Agora eu vou transformar esse seu tweet num textão, hein? Vamos lá. Você começou tocando. Você, quando tocava, você tinha alguma carreira acadêmica? Você se especializou em finanças? Tipo? Exatamente. Eu sou administrador de empresas e eu sempre entrei nos projetos pela via financeira, né? Eu vim para o Rio na época para cuidar das finanças do escritório que agenciava a nossa banda. Naquela época. Depois fui parar na Moral Produções como financeiro, né? E aí sempre envolvido ali com produção e tudo. Depois fui para a Sony Music como financeiro, depois também acabei migrando para a área comercial, e na Simpla especificamente já como comercial, dentro dessa área aí de novos negócios. Mas é muito louco, é uma trajetória totalmente doida, porque eu tocava bateria em uma banda. Eu ia falar isso agora, você... O pessoal que trabalhava te deu um job depois. Mais ou menos isso. Entendi. Né? Tu que é esperto mesmo. Eu passei pro lado negro da força. Assim. Exatamente. Você sempre tocou batera? Eu sempre toquei batera. Meu irmão é cantor, compositor até hoje, a banda era com ele. Uhum. O Tuia, para quem não conhece, vale a pena. Que tá no Luxúria agora. Ele fez algum trabalho com o Luxúria agora, como convidado. Legal. Mas desde a época do Luxúria original, o Tuia já compunha algumas músicas com a Meg, que era a vocalista. Porque o Tuia namorou a Meg muitos anos atrás e tal. Ela começou a cantar por causa do Tuia. Demais. E aí, vocês dois tocavam... desde o começo vocês tocavam juntos? A banda era basicamente... E bateria, como é que você fazia pra tocar? Você morava em casa?
Eu morava em casa. Ah, os vizinhos agradecem. Não. Entendi. Você ainda toca bateria? Ainda toco em casa, né? Não profissionalmente assim, mas em casa eu Um tenho rushzinho, só pra dar um... só para desenferrujar. Desenferrujar, né? Exatamente. E aí você foi trabalhar nessa área de finanças. Como é que você conheceu o Lobato? Como é que foi pra entrar na Moral? Cara, foi muito louca essa história também. Eu já morava no Rio, trabalhando com a minha banda e tal. Quando a gente não tinha mais o contrato com a gravadora naquela época, e eu falei, pô, preciso, né, trabalhar para pagar as contas de alguma maneira. E eu consegui um emprego no falecido Unibanco, que hoje é Itaú. Sim. Cara, entrega a idade, hein? Exatamente. Justamente por eu ter toda a experiência profissional como na área financeira. Minha formação em administração de empresa, eu fui trabalhar no banco. E odiava aquela vida, cara. Passei uns 2 anos e meio, 3 anos ali trabalhando numa agência que era da TV Globo, tinham várias produtoras ali que tinham conta nessa agência, da Alice Pelegatti, a Z Produções, na época da Suzy, do Djavan. Então, eu conhecia todos esses bastidores ali, mas estava trabalhando no banco. E, pô, um dia a demo do Luxúria chegou pro Lobato. Se eu não me engano, a banda abriu um show da Pitty em São Paulo. E ele ouviu falar da banda, tal, se interessou e ligou atrás da banda. E eu estava aqui no Rio, morava aqui, o pessoal da banda, os integrantes da banda foram holds da minha banda. Na época lá de Dr. Jeca e tal, que era a banda que eu tinha, esses caras do Luxúria trabalhavam com a gente, viajavam com a gente e tal. O sucesso do Dr. Jeca foi uma versão, não é isso? De Romaria. Isso, exatamente. Pô, os assuntos estão se misturando absurdamente. Eu tô voltando. Mas vamos lá. Não, exatamente. Aí o Luxúria estava aqui, enfim, já tocando, ainda era um outro nome, ainda não tinha virado Luxúria. Mas ia abrir um show da Pitty quando o Marcelo Lobato ouviu e achou o máximo, entrou em contato. E como eu morava no Rio, os caras me ligaram, falaram, cara, leva a demo lá para ele ouvir. E eu marquei uma hora com ele, cara, fui, né, levar a demo do Luxúria para ele e cheguei para conversar com ele de terno e gravata, porque eu trabalhava assim, né? E ele não entendeu nada, eu cheguei com não, tá aqui a banda, Luxúria, não sei o quê. A entrega mais elegante, provavelmente. Cara, ele não entendeu nada. Ele até recebeu, assim, pô, legal pra caralho. Pediram pro Metri. Mas por que você tá vestido assim? Não, porque eu trabalho no banco ali e tal. Beleza. Aí ele falou assim, você trabalha no banco, então você entende de financeiro. Falei, entendo. Então você não quer trabalhar para mim? Estou precisando de um financeiro aqui. Eu falei, agora, onde eu assino? Juro, no dia seguinte eu passei no banco para pedir minha demissão e no mesmo dia ali já estava trabalhando com ele no projeto do Acústico MTV, né, que ainda ia ser gravado e tal, com D2. Aí, cara, entrei de vez, né, nesse universo dos bastidores, né, não mais tocando na minha banda e tal. E aí caí com tudo de cabeça e comecei a viajar com D2, com Pitty, com todo mundo. Apesar de ser financeiro, você viajava também. Eu cuidava das finanças durante ali. Durante tudo. Exatamente. E aí... Não de chácara. Era o cara eu ia para a estrada para auditar os borderôs. Quando o artista recebia de bilheteria, né, e não é o cachê que já tinha sido pago, eu ia para auditar os borderôs. Já deu ruim? Muitos. E como é que você fazia? Falava, Lobato. Porra, muitas encrencas. Aí você só informava, falava, olha, esse borderô aqui não corresponde com a realidade. Exatamente. Quem tá na estrada, cara, né? O Brasil é um país muito grande e o que não falta é história. Mas, por outro lado, é daí que vem toda a experiência, né? Começa, né, a aprender a lidar com todo tipo de situação. De sair correndo com a mala de dinheiro do show, sempre tinha um segurança comigo, de já tomar arma na cara, de já... Opa! Cara, sério mesmo? Sério, muito sério. Tem uma história... Termina, depois eu falo. Não, várias histórias, assim, de problemas em show, enfim, né, chegar lá, o borderô tá tudo errado, já saí do show... E a maioria das vezes que o borderô estava errado, você achava que era maldade. Tem de tudo, cara. Tem de tudo. Às vezes incompetência mesmo. Não, tem de tudo. Hoje em dia, a gente chega lá, mas hoje em dia, por isso as tiqueteiras passaram a ser um braço muito importante ali no
no show business. Olha o gancho aí, já puxando. Exatamente, porque, enfim, as tiqueteiras têm todo o sistema de controle e estão prontas para isso, né? Então, hoje é muito mais difícil, né? Porque esse setor todo foi terceirizado, são empresas que cuidam disso, né? Justamente até pela segurança do negócio. Mas há um tempo atrás, que era tudo na mão, meu Deus do céu. Tem uma história que você falou de arma na cara. Muitas. Não tem muito a ver com essa, não, mas tem uma história muito boa. Tem uma banda lá de Salvador, eu acho, chamada A Sangue Frio. Que era de punk rock e tal. Os caras estavam tocando punk rock. Aí estavam no meio do show. Aí um cara chegou e falou assim, na frente do palco, falou assim, amigão, toca reggae. Aí ele falou, não, cara, então a gente não toca reggae, não. A gente toca punk rock. Aí ele foi voltar pro show, o cara, não, vem cá, você não tá entendendo, toca reggae. Aí ele falou, não, cara, a gente chama de punk rock. Aí o cara tirou a arma e falou, meu irmão, toca reggae. Aí a bateria, aí o vocal já veio e falou assim, obrigado, galera, nossa saideira hoje. Cara, é isso aí. Essas situações rolam mesmo, cara. É porque assim, eu curti a banda independente, que não era muito dinheiro. Quando terminava o show, rolava sempre aquele assim, então... cara, hoje teve um outro show na cidade, e aí ficou apertado pra mim. Você sabe que é caro fazer show, trazer vocês, era sempre complicado, né? Mas, ó, isso acontece desde o show pequeno até os maiores, cara. Porque, né, você viaja aí pro interior do Brasil, você pega contratantes aí que, enfim, no sufoco, dependem de bilheteria e muitas vezes não conseguem patrocínio e tal para bancar o evento. O cara faz na raça, o risco total, né? E às vezes não vende como ele espera, ele sai pagando todos os fornecedores do evento antes, né? Então pagou som, pagou luz, pagou segurança, pagou, enfim, todo, né, a cadeia de serviço ali. O artista fica por último, cara. Aí é o problema. E aí você, enfim, ficava viajando com eles e aí surgiu a Sony. Como, assim, na sua vida? Não, eu tinha uma outra pergunta para te fazer, assim. Desculpa, voltando. São muitas questões, aí aparece aqui. A galera que não pagava e tal, vocês botavam uma lista negra, tinha algo assim? Como é que era o procedimento? Porque muitas vezes o cara não tem meio para dar. Verdade. Esse mercado todo se fala, né? Uhum. Então, o mercado todo de empresários e produtores e tal, todo mundo meio que se conhece, assim. Então, todo mundo se fala. Na época, rolava uma lista negra, sim, né? Tinha a Associação dos Empresários do Brasil e tal, que era bastante atuante. Aí, todo mundo ali compartilhava contrato, documentos e tal, e lista negra, né? Então, os artistas que, enfim, saíam de casa com dinheiro ainda para receber na estrada. Desculpa aí, tivemos aqui chamar de atenção, continuaremos. Tô brincando. E me perdi agora. Os artistas que deixavam para receber ainda alguma coisa na estrada tinha sério risco de tomar calote, né? E aí rolava uma lista negra, assim, quem não recebia, sabia quem eram os contratantes bons e os ruins, né? Hoje, acho que pouco menos, porque artista hoje só sai de casa depois de receber tudo, né? Ninguém bota a cara mais... Profissionalizou muito, né? Bastante. E os grandes festivais, eu acho que também ajudaram, porque acabam que são meio que um lugar onde os artistas, assim, ó, esse ano eu só toco em tal lugar, naquele festival, tirando isso, para mim, só um corporativo. Né? E outra coisa, os artistas começaram a produzir os próprios shows, né? Exatamente. Há uns anos atrás, tinha aquela história que, um artista que estava estouradão, que o telefone não parava de tocar. E era o Brasil inteiro, né, contratantes e tal, ligando, querendo o show daquele artista. Hoje é um pouquinho diferente. O artista que está aí no mainstream e vendendo ingresso pra caramba, ele já tem todas as ferramentas e as condições de produzir seu próprio show. Então ele não depende tanto mais desse mercado que compra, né? Ele vai para a estrada, aluga os espaços, aluga o som, aluga tudo, levanta toda a estrutura e a bilheteria toda dele. Muitas vezes com patrocínio e tal. Então mudou um pouco o sistema hoje, não é tão mais dependente dos contratantes, né? Hoje tem artistas aí que, enfim, tem um sucesso consagrado no momento, eles preferem, né, ao invés de vender
os shows por cachê, eles acabam produzindo por eles mesmos, entendeu? Explicando aqui para quem está acompanhando, se você é um artista de sucesso e você sabe que as suas praças são, eu vou chutar aqui, tá? Recife, Rio e Porto Alegre, são as 3 cidades que você bomba mais, não tem por que você vender o seu show. Você faz o seu show, porque um cachê vai... Vamos lá, vamos dizer que circule de uma grande banda, 80 mil, 100 mil, 100 mil, uma banda. E aí, se ele fizer o show, ele faz 200, 280, 300 de bilheteria, ele aluga a casa e ele ganha ali 3 datas em uma só. Então, durante muito tempo, isso era bem raro de acontecer, Verdade. né? Bem raro. Lá fora você até via assim, artistas que produzem a própria turnê, mas isso mas eu acho que isso também facilita. Existem vários agentes facilitadores aí, né? Tem as etiqueteiras. Além disso, tem a profissionalização dos espaços também, né? É até interessante essa comparação, porque lá fora o empresário artístico, ele por lei é proibido de vender show, né? Aí tem todo um mercado paralelo que são os bookers, né, que fazem o booking das datas. Então, se eu sou empresário do artista, eu não posso comercializar as datas. Eu entrego a agenda para algumas agências de booking e esses caras é que exploram o mercado, né? É como se fosse uma agência de publicidade. Para você fazer um anúncio aqui no Brasil, você tem que ser por uma agência. Exatamente, exatamente. Né? Como um corretor de imóveis, por exemplo, né? Que você quer botar o seu imóvel à venda, você tem que recorrer ao serviço como se fosse obrigado a ter um corretor de imóveis aqui, lá tu é obrigado a vender. Exatamente, lá você é obrigado a ter um vendedor. Isso nos Estados Unidos. O mundo inteiro copia um pouco, aqui no Brasil... aqui no Brasil o cantor vende show, né? A galera se vira. É bem isso. E o empresário acaba fazendo tudo, né? Ele acaba cuidando um pouco da carreira artística mesmo do cara e explorando a agenda. Só para dizer que não é uma crítica, assim, porque aqui a gente se vira nas 11, né? O que precisar fazer, a gente faz. Eu já vi me falaram, pelo menos, que não é brasileiro, claro, que o Paul McCartney até hoje carrega o baixo dele. Não sei agora quem tá velhinho, não. Mas que o baixo dele, eu acho que aquele viola, né? Aquele baixo dele, ele carregava. Que ele ia lá e retirava. Agora ele tá mais velho, não sei. Não duvido não, porque imagina quanto não custa esse instrumento dele, quanto que não vale se alguém extraviar, orquestra, né? Orquestra, as pessoas carregam o próprio instrumento. São raríssimas as situações em que isso não acontece. Tanto que tem uma história muito boa também, que os aviões, quando você vai viajar de violoncelo, você compra um lugar do violoncelo. Para não despachar, né? Para não despachar. Lógico. Então ele vai com uma pessoa do seu lado. E aí tem uma história, se não me engano, que foi talvez o Hugo Pilger, que é um grande violoncelista brasileiro, que na hora de entrar, ele entregou os dois tickets do avião. E aí o cara falou assim, eu preciso do documento do outro. Aí ele falou, que documento? Ele falou, é que para entrar eu preciso do CPF. Aí ele falou, pô, você precisa do CPF do meu violoncelo, cara? Para entrar aqui eu não tenho CPF. Aí ele falou assim, não pode embarcar então. Então existem hoje companhias aéreas, a Gol principalmente, muito parceira, em que você já tem a possibilidade de comprar um lugar para, de repente, levar um pet, para, de repente, levar um instrumento. E compra os 2 lugares com o mesmo CPF, né? Tem a história do chapéu do Bonovox também, sabe dessa? Não. Teve um show que ele foi fazer em algum lugar e esqueceu o lendário chapéu, né? Que faz parte do personagem. E ele esqueceu o chapéu, enfim, no país anterior. E aí mandou um produtor buscar o chapéu. E o produtor, na volta, teve que pagar 2 passagens de primeira classe. Foi ele sentado numa poltrona e o chapéu na outra. Mas é uma responsa levar o chapéu do Bonovox. Imagina. Não, se já é responsa a gente levar, sei lá, uma coisa da nossa mãe, da cozinha pro quarto, né? Imagina levar o chapéu do Bonovox. Chapéu do Bonovox é uma missão, cara, né? Não é qualquer chapéu. E durante esse período que você ficou na Moral, isso é o que mais tinha essas histórias, assim? Você foi se muitas, cara. Te diria que a estrada é o maior aprendizado, assim, nesse meio, né? A estrada, você aprende tudo, é onde você lidar com as situações na vida real, né? Sai do ar-condicionado, bota a cara aí. O Brasil é um país de dimensões aí continentais, então, cada região, cada cidade é uma história, um comportamento, é um tipo de evento.
e a gente conhecer isso, né, botar a cara na estrada mesmo e passar por essas situações, não tem universidade, não tem curso que ensinem, que pague uma experiência dessa. Eu lembro que eu tinha uma banda, né? E a gente viajava muito de van, né? Muito de van. E eu nunca... Assim, eu devo ter viajado, sério mesmo, de verdade, uns 30 mil quilômetros de van, sei lá, algo assim. Porque teve uma viagem em que a gente viajou... O Guta sabe disso, meu sócio. A gente viajou, acho que 16 mil quilômetros, uma viagem. Caraca! Não, era uma só não, né? Eram várias, uma turnê, né? Emendando. E eu vi um negócio que eu nunca tinha visto, mas foi bem bonito, assim. A gente estava indo para Porto Alegre, a gente foi pelo litoral. E as pessoas normalmente preferem ir pelo meio, que eu acho que tem uma serra muito bonita, não sei. Aí a gente estava indo de Criciúma para Porto Alegre. E aí tinha uma placa, último posto em 100 quilômetros. Aí eu falei, cara, que coisa louca, né? Aí eu entrei no posto, a gente tomou banho no posto. E a gente falou, bem, hotel não vai ter, já estava ficando tarde. E aí a gente entrou, cara, 100 quilômetros sem nenhum tipo de, assim, casa, nada. É como se a gente estivesse andando num lugar, assim, realmente intocado, sabe? E o país é incrível, né? Não, é impressionante. São vários países mesmo em um só, Exatamente, né? exatamente. Eu lembro que essa viagem a gente fez Rio, São Bernardo do Campo, Maringá, Criciúma, Porto Alegre, Curitiba, Rio de Janeiro. A gente fez em 5 ou 6 dias. Caraca. Foi uma loucura, mas foi bem interessante. E até um momento legal de falar de logística, né? Com todo o problema aí de distribuição de vacina no país. É verdade. Eu ia te falar que, cara, os profissionais que sempre estiverem envolvidos com produção, né? Com logística e tal, cara, são heróis. Porque fazer produção no Brasil, né? E você... Acontece, né? De ter, sei lá, um final de semana você tem um show aqui em Porto Alegre... e numa sexta e no sábado em Fortaleza, num festival. E aí você transportar 20 e tantas pessoas, né, mais 1 tonelada de equipamentos, sai de uma cidade e vai para outra, do outro lado né, como se você estivesse atravessando praticamente a Europa toda. A gente fez a turnê do Nando Reis, com orquestra. Com orquestra. Pô, imagina. Cara, esse daí foram 67 pessoas viajando, se não me engano. Mais equipamento, mais... É muito louco, cara. Tinham muito dois caminhões na estrada com equipamento viajando o país. Então aí, Ministério da Saúde, né, quer... Dá pra fazer. Né? Porra, chama essa galera aí que vai dar bom. Resolve logística assim, ó. Exatamente. 1 segundo. Aí você tava lá, na Moral. Como é que você chegou na Sony? Eu estava na Moral e rolou, enfim, essa história com o Luxúria. Eu fui parar na Moral por conta do Luxúria, mas acabei embarcando, né, através do financeiro, trabalhar a turnê toda do D2, Pitch, Planet, enfim. E aí mergulhei nessa história, fiquei uns bons anos lá com o Lobato, quando o Luxúria tinha contrato com a Sony e o D2 também. Então tinha um relacionamento bem próximo com a Sony ali, né, no dia a dia. O acústico foi da Sony, não sei se eram todos da Sony. Todos da Sony. Todos da Sony. Planet também. Também. Depois, acho que o D2 tem alguns discos pela EMI, se eu não me engano, mas sempre foi Sony. Né? Até hoje, o catálogo todo do Planet é tudo Sony. E o Luxúria também tinha lançado pela Sony, então tinha uma relação muito próxima com a Sony lá. E a Sony estava abrindo um departamento dentro lá da estrutura deles de show, que na época se chamava Day One, que era um projeto da Sony para agenciamento artístico, para venda de show e tal. E aí fizeram muita coisa legal, Day One. Super. Festivais. Open Air, eu acho que eles fizeram Open Air. Fizeram uma edição do Open Air, fizeram Sonidos, que foi um festival de música latina em São Paulo, 2 anos seguidos. Um puta de um festival. Pô, fizeram o Verão do Morro aqui no Morro da Urca. Teve vários projetos legais. E você estava na Day One. Exatamente. Aí eu fui para Day One. Fui para Day One com o Elinho Fazolato, que hoje é empresário do Capital Inicial, e da Vanessa da Mata. E um belo jogador de tênis. É isso. E aí fui trabalhar com ele, com o Cláudio Romano, que está na Dream Factory, até hoje, enfim. E aí fui trabalhar com eles nessa área de novos negócios, né? Que era a Day One. Eu fiquei desde o começo do projeto da Day One até o seu final ali em 2012, 2013.
e depois permaneci na área de novos negócios da Simpla, mas aí já não existia mais a Day One, mas existia todo um projeto lá de agenciamento, de shows. Aí me envolvi em turnês com Maria Gadu, Capital Inicial, Arlindo Cruz e a última, Gal Costa, do trabalho de estratosférica da Gal Costa. Tive envolvido em todo o planejamento e venda dos shows dessa turnê. Mas, desculpa, assim, a Day One era como se fosse a Filter de hoje em dia? A Filter é uma marca, não um departamento, né? Ok. Mas existe essa área ainda dentro da Sony hoje, Uhum. né? Que é a área de novos negócios, que tem lá um booker e tal, né? O Alfredo, nosso amigo, que vende show pela Sony, mas tem outros negócios ali envolvidos, licenciamento, né? Entre outras, projetos especiais e tal. Mas ainda existe essa área lá. Esses setores, eles nasceram muito ali também quando assim, eu posso estar chutando, né? Mas a impressão que eu tenho é que surgiram quando o MP3 desenvolveu e as gravadoras achavam que a saída eram shows, não é bem por aí? A gravadora passou por um momento de transformação muito grande, quando, né, a venda de CDs começou a cair absurdamente, enfim, que era o principal fonte de receita das gravadoras, né? E começou a mudar um pouco o modelo ali. Foi para o download, MP3, exatamente. Mas, Ringtone. Exatamente. Mas nenhum desses modelos eram do tamanho de LP nem CD. Porque você lançava, às vezes, em 5 dias vendia milhões. Né? Exatamente. Né? Então, enfim... foi a maneira que as gravadoras encontraram de começar a diversificar o seu negócio para não ficar tão dependente de um único formato, né? Que era o CD, que vinha do LP, CD, né? Quando começou a diversificar muito e o mercado ainda não tinha um formato definido, porque ainda não tinha uma plataforma definida nem para download, muito menos para streaming, nem existia streaming na época. As gravadoras começaram a procurar outras linhas de negócio, outras fontes de receita, né? E aí foram mal sucedidas até nesse em partes, modelo, né? Em partes, né? O mercado diria que não aceitou a concorrência direta, né? Os empresários, os artistas foram bem resistentes da gravadora entrar no negócio deles. Sim. Né? Porque a maior fonte de receita de um artista é show. Indiscutivelmente. E aí a gravadora ela tinha uma porcentagem em cima ou ela vendia junto disputando? Vários modelos, tiveram vários modelos. Desde virar empresário mesmo, eu sou o seu empresário, até comprar participação, né? Tipo, ou comprar datas, ou comprar participação, né? Mas não era muito bem visto não pelos artistas. Porque, você está entrando no meu negócio, né? E do contrário, a gravadora sempre explorou muito bem, né, o negócio deles em relação ao artista, né? Sempre ganhou muito dinheiro, né, no negócio deles. Foi uma época de vacas magras. Foi, exatamente. Aí tiveram alguns projetos super bem sucedidos, assim, a gravadora sempre teve o poder financeiro, né, grande. Então, investiu, por exemplo, um modelo de festivais e tal, bem sucedido, dentro da própria Sony, ou aí os Festeja da vida aí da Som Livre, Universal tiveram também outros modelos. Então, isso era legal, porque a gravadora incentivando o mercado de show business com marcas próprias, criando labels, criando festivais. Né? Agora, entrar no negócio de agenciamento artístico é que eu acho que não deu certo. Tanto que tem várias que hoje em dia não tem, né, mais esse setor, né? Não. Em modelos diferentes. Ok. Participação, sim, eles ainda têm, mas muito mais como para recuperar o investimento que é feito. Sim. Porque a gravadora hoje não consegue recuperar todo o investimento feito em marketing, por exemplo, só com o streaming. Né? Então, ainda depende de outras receitas fontes, do artista assim, para poder fechar a conta. Né? E aí surgiu a Eventim. Aí, enfim, eu estava Pega nessa que filho área... é teu. Exatamente. Estava nessa área da Sony, né, de novos negócios, trabalhando com show. A última turnê foi da Gal Costa. Quando veio 2016 com as Olimpíadas. Perfeito. E a Eventim, que é uma empresa alemã,
né? É a segunda maior tiqueteira do mundo. Olha eu aqui fazendo propaganda para Eventim, mas sem problema. Não, é um dado. É um dado. É um dado. Foi seu primeiro contato trabalhando com as tiqueteiras. E aí ela veio para o Brasil, ganhou a concorrência, veio para o Brasil para vender as Olimpíadas e para uma operação na América Latina fez uma sociedade com a Sony Music, América Latina. Né? Então é um projeto regional da América Latina, em sociedade aí com a empresa da Alemanha e abriram uma operação no Brasil. Porque, claro, fazia sentido trazer todo um time da Alemanha com software, com, né, operação toda para fazer a operação das Olimpíadas. Não faz sentido. E não manter o sistema aqui rodando, não exatamente. Aproveitar o mercado brasileiro. Então foi um movimento gigantesco de trazer toda a operação para cá e veio parar dentro da área de novos negócios da Sony aqui no Brasil, né? E eu, justamente pela experiência de ter rodado o Brasil inteiro, praticamente eu conhecia todas as empresas de tickets na época, né? Porque eu era o responsável por auditar os borderos. Verdade. Né? Então, já tinha uma opinião formada sobre todas as tiqueteiras. Também. Alguém me achou lá e falou, esse cara conhece todas as tiqueteiras, conhece o mercado de show e tal, toca daí, né? Enfim, aí a missão caiu no meu colo, em parceria com o que vem a ser hoje o presidente da América Latina da operação da Eventim, que é o Fernando Cabral, que fica em Miami. E aí, em parceria com ele, a gente começou a desenvolver todo esse negócio, montou equipe, né? Quase que como uma startup dentro da Sony. Né? Entendi. A Sony é que foi responsável por desenvolver essa operação no Brasil. E aí, enfim, a gente começou toda essa brincadeira, mas eu sempre com o pé no show business. Né? Então, naturalmente, à medida que a gente fechava contratos com casas de show, com festivais, com espaços, né, teatros e tal, pelo Brasil inteiro, pela Eventim, eu também entrava com todo o portfólio ali de artistas e de conteúdo de show da Sony. Sim, perfeito. Né, fazendo negócio. Então, ali começou um pouco a ideia, né, o embrião ali, do que vem a ser o hub de negócios na Simpla hoje. Entendi. E ali... Me corrija se eu estiver errado. O Brasil tinha ingresso.com, né? Ticketronics, eu acho também. Ingresso rápido, ingresso né? rápido. Várias. Mas a Eventim e a Simpla vieram com muita força, né? Dominando o mercado naquele momento. A ingresso.com acabou se especializando em cinema, né? Exatamente. E essa construção da Eventim, você considera, dentro do seu trabalho, uma divisão de águas ali das tiqueteiras? Porque eu vejo muito isso. Hoje em dia, as tiqueteiras são muito fortes no mercado do entretenimento. Sim. Antes, elas eram um método de venda que retirava-se a porcentagem e toca-se o barco. Um prestador de serviço. Né? É um exatamente. sistema, né, que faz lá a operação e toma uma parte do negócio. Ficou bem mais importante do que isso, né? E pelo Brasil ser um mercado absurdo, e isso em qualquer setor, né? Aqui a gente fala, né? É um continente quase. Sim, né? sim. Claro que um negócio desse chamou a atenção também de capital estrangeiro, de empresas que vêm de fora. E aí foi um momento que esse mercado aqui estava bombando, né? De shows internacionais e tal. Como já é um negócio super... o negócio de tiqueteiras lá fora é um negócio enorme. Né? Ticketmaster no mundo inteiro, Eventim também no mundo inteiro, né? Então são grandes empresas aí ligadas à área de tecnologia investindo nesse negócio. E aí o Brasil começou a chamar a atenção desse mercado e várias empresas de fora começaram a entrar no Brasil. A própria Eventim, Eventbrite, né? Outras empresas começaram a receber aportes, né? Investimentos de capital estrangeiro, né? E chamou a atenção, esse negócio começou a se desenvolver. E aí, em paralelo também, várias empresas locais começaram a entrar no negócio também, a surgir, e aí chegou um momento que tinham milhares de empresas de tickets aqui, né? Milhares, assim. Tem uma época que foi um bololô ali, né? Você virava a esquina, tropeçava numa empresa de tickets. Né? Porque, e aí eu falava assim, vou comprar um show. Caraca, eu não sabia por onde achar o show, né? Porque eram, sei lá, 8 tiqueteiras.
Mas realmente as grandes etiqueteiras, hoje a Simpla com certeza é o maior destaque disso, elas entraram no mercado de uma maneira que o mercado sinto que estava precisando. Que foi movimentando assim, como é que eu posso dizer? Sendo incentivador mesmo, né? Não deixava de ser um incentivador do projeto. Era quase um sócio, né? Exatamente. Bom, é aí que as tiqueteiras começaram a ficar muito importantes. Porque a tiqueteira, no final, é o elo do evento com o consumidor final, com quem compra o ingresso. Né? O primeiro contato da pessoa que compra o ingresso com o evento é com a tiqueteira. Sim, verdade. Então, a importância que eu tenho de posicionar esse evento numa prateleira, com um marketing correto, com falar com o público correto, né, vender o evento da maneira correta, cara, isso tem uma importância para você, por exemplo, que é o dono do evento, fundamental. Se você não posicionar o teu evento de maneira correta, como é que você quer falar com o teu comprador de ingresso? Sim. Né? Qual foi o primeiro momento que você sentiu que empresas como a Simpla e a Eventim estavam tomando a frente, assim? Teve algo dentro do modelo de negócios que você falou aqui? No caso da Simpla, com certeza, porque existem, dentro desse universo, existem segmentos diferentes, né? Tem empresas hoje que estão mais especializadas para eventos de grande porte, shows internacionais, e tem outras que são mais especializadas, por exemplo, com eventos online ou com plataformas que têm propostas diferentes, né, de serviço, e tem o modelo tradicional tiqueteira. Né? Então, dentro desse universo, tem segmentos diferentes ali de tiqueteiras. Tem tiqueteiras atuando em diferentes setores. Né? E é lógico, as empresas que, primeiro, se estruturaram da melhor maneira, entregaram um bom serviço e fizeram um bom trabalho ali de construção de marca, principalmente agora, depois de uma pandemia e tal, que abalou o mercado inteiro, são as empresas que vão parar de pé. Né? E tem outras que, infelizmente, não vão sobreviver, e tem até empresas de fora que fecharam a operação no Brasil. Eventbrite fechou, né? Exatamente. Já uma operação em escala global, já era uma operação que estava com problemas, né? E aí vem um momento como esse, como pandemia, não tem jeito, né? Não tem jeito. A tecnologia, você acha que é o maior fator hoje em dia de concorrência entre as grandes tiqueteiras? Acho que não, porque hoje... Errei, né? Sempre que a gente acerta, tá tranquilo. Não, porque, assim, em termos de tecnologia, não é nada complexo hoje você ter um sistema para vender ingresso. Vamos combinar. Não, né? Mas eu nem penso nisso necessariamente. Eu penso nos novos momentos dessa tecnologia, inserção de novas ferramentas, estrutura para eventos online. Isso é a maior competição? Não, é outra... Não, eu diria que não é... apesar das empresas venderem muito a questão da tecnologia, a relação, né, relação de mercado, né, e o comprometimento da empresa no marketing, né, em ajudar o parceiro, na parceria mesmo, de trazer o evento, entregar, e justamente essa relação da empresa com o cliente, isso é que faz das empresas serem mais ou menos valorizadas nesse momento. Né? Que é a relação com o cliente final e é a relação com o mercado. Sim. Né? Então, isso é que sustenta uma empresa hoje, mais do que a tecnologia. Porque a tecnologia, todas elas têm. Cada uma, claro, dentro das suas... Né, do momento ali, da sua realidade, mas a relação com o mercado e principalmente na parceria com o organizador do evento, com as casas de show e com os artistas, isso é que faz da empresa ser diferenciada. Faz todo sentido, realmente. Esse espaço do mercado para a conquista das tiqueteiras é uma guerra. Uma guerra que eu digo assim... claro que de uma maneira saudável, mas se você está nesse mercado, você tem que estar sempre de olho para ser competitivo, né? Porque você ser a tiqueteira de uma casa de grande porte, como o Vivo Rio, como o GNS, etc.,
é uma virada de jogo muito importante, né? Sem dúvida, sem dúvida. Antes até da pandemia, isso era uma guerra declarada, cara. Tava, né, o mercado aí aquecidíssimo. Sim. E, né, todo mundo aí fazendo propostas absurdas e mirabolantes em busca de um contrato, né? Mas o que é legal sempre alertar, e a gente faz isso sempre, né, numa conversa mais franca assim com o cliente, por exemplo, hoje quando você vai vender teu evento numa empresa de tickets, você tem que lembrar que todo o dinheiro do ingresso que você vendeu está lá na conta da empresa de tickets. Sim. Né? Então você tem que pensar muito bem, escolher muito bem quem é esse parceiro que você vai deixar tua receita lá, entendeu? Para não ter susto. E uma maneira, assim, as tiqueteiras, pensa-se que elas ganham basicamente nessas porcentagens, né? Exatamente. Mas não é só isso, né? Porque se o dinheiro está lá, de alguma maneira isso gera um fluxo de caixa para a empresa. Quais são... A minha questão para venda, as tiqueteiras também vendem tecnologia ou vendem realmente o corpo, assim, a raiz do negócio é a porcentagem de administração da venda? O principal é a porcentagem, né? Toda a margem, toda a receita da tiqueteira... A tal taxa de conveniência. Vem da taxa de conveniência, exatamente. Mas tem outros serviços agregados. Serviço financeiro, por exemplo, você parcelar o ingresso, né? E a receita de juros disso é uma receita financeira. Perfeito. Né? Serviço de marketing, você pode vender outros serviços ali, além da entrega básica que a gente faz para o cliente, algum serviço a mais de marketing que isso venha a ter custo, e operação. Né? O controle de acesso, enfim, toda a operação que envolve ali o dia do evento, que é a responsabilidade da tiqueteira. Então, isso também tem uma relação de custo para a tiqueteira e alguma relação de receita quando a gente cobra isso de um cliente. Né? Então, são basicamente as 3 linhas de receita. Taxa de conveniência, serviço financeiro, serviço de marketing e operação. Quando o assunto, você pensa no plano de negócios de uma tiqueteira, né? Quais são as ações que uma tiqueteira pode ter, né, agir, tomar, para se envolver num evento? Não é só a venda. Existe o Advanced, por exemplo, as pessoas não conhecem. É claro que são casos a casos. Mas conta um pouco disso e a importância disso que você acredita para o evento, para a tiqueteira. Aquilo que a gente estava falando de serviço financeiro, né? Você entrega praticamente a venda do teu evento, a receita toda do teu evento para a empresa de tickets. Então é uma responsabilidade bem grande. E aí, no que diz respeito à parceria, a empresa de tickets também, quando você tem um longo relacionamento, né, com o teu cliente e, enfim, conhece bem o negócio dele e faz sentido para a tiqueteira apostar nesse negócio, ela também trabalha com um adiantamento. É uma parceira. Né? É uma parceira. Então, eu te ajudo colocando uma receita na frente, né? Você me garante uma exclusividade de venda aqui e vou te ajudar no marketing, porque quanto mais ingressos você vender, maior a receita da tiqueteira, né? Perfeito. Então é uma relação de ganha-ganha, né? E se você vai construindo essa relação, isso pode se transformar talvez num patrocínio ou não? Tem uma linha tênue. Patrocínio já é um caso mais diferente, porque patrocínio envolve contrapartida, envolve ativação de marca. Então, se a tiqueteira tem o interesse de ativar a marca dela naquele evento, e não só fazer a operação e fazer a venda, aí também, por exemplo, se é um festival conhecido, tá, um Rock in Rio da vida, faz todo sentido eu querer ativar a marca da tiqueteira dentro do festival. Né? Então, aí sim é uma relação de patrocínio. Né? Do contrário, é parceria mesmo, de negócio. Vou prestar o meu serviço, né? Vou te dar o apoio necessário aqui para venda, marketing e tal, e vamos junto. Né? Aí, enfim, modelo de parceria diferente. E, assim, eu estou fazendo umas perguntas bem provocativas para você entender, assim. Tem casas que têm exclusividade, uma etiqueteira. A maioria delas. A maioria delas. Aí você não consegue trabalhar naquela casa, ou existem casos... Numa relação, assim, de exclusividade, tem que ser bom para casa, né? E tem que ser bom para a empresa de tickets. Então,
com certeza, numa relação de exclusividade, existem várias entregas aí na mesa, né? Vários compromissos na mesa ali entre os parceiros, Mas né? eu digo assim, eu vou produzir um show na Casa X. Essa Casa X é de uma outra etiqueteria. Vamos parar de fazer propaganda para os outros, né? Para uma etiqueteria X. E aí eu falo assim, Luiz, eu quero que você esteja lá com a Simpla. Existem brechas para eu virar e falar assim, olha, eu pago X para ser minha etiqueteira? Existem alguns contratos. Isso que eu ia falar, claramente de uma maneira legal, por favor. Não é Sim. tipo, aí, cara, não tô me Isso sentindo é previsto em contrato. Isso. Né? Tem contratos, a gente chama isso de blackout. Né? Quando eu tenho um contrato de exclusividade com um parceiro e eu permito alguns blackouts, que é uma empresa, uma empresa que todo ano traz artista internacional para o Brasil. Né? E ela trabalha com a etiqueteira dela própria, porque ela tem uma relação de confiança lá, essa empresa acaba adiantando dinheiro para ele conseguir trazer esse artista para o Brasil, né? Então, uma outra relação. Aí eu sou obrigado a respeitar. Então, dentro do meu contrato de exclusividade com uma casa, por exemplo, eu permito exatamente um número X de datas que a gente pode abrir para outras empresas. Do contrário, não. Né? Tem que respeitar o contrato de exclusividade. Aí você tá Milão, cheio de programação, a Simpla voando, e do nada surge um vírus chinês e para com toda a sua operação. Como é que foi essa notícia? Como é que foi? Putz, cara. Divide um pouco. Assim, o baque foi gigante, né? Como para todo o mercado do entretenimento, assim. Foi como você tá a 200 por hora e puxar o freio de mão, assim, né? De 200 para 0 em 3 segundos. Né? Foi doideira total, virou o mercado de ponta cabeça. Quem já vinha com algum tipo de problema, né? Não aguentou, né? Né? Não a gente viu alguns, né? Alguns casos. E as empresas que melhor não tem como se preparar para uma situação dessa, né? Mas que, enfim, souberam resolver os seus problemas ali dentro de casa, seguraram a onda. Né? Tem empresas que são ligadas a grupo financeiro muito forte, né? O próprio caso da Simpla, enfim, está dentro do grupo Móvel. A própria Eventim, que está dentro da Sony. Eventim, né? Que é uma empresa que tem capital estrangeiro. A Simpla, dentro do grupo Móvel, é o mesmo grupo do iFood, por exemplo. Então, um grupo enorme de tecnologia, que é controlador da Simpla. Então, assim, são estruturas que aguentam a ventania. Né? Que eu posso ter errado, mas durante a pandemia a parte do iFood funcionou bem, né? Super. Então acaba que a balança se equilibra ali. Não diretamente, mas óbvio sim, que, sim, né? Foi uma conclusão bem primeiro período de administração, né? Mas tá tudo dentro de casa, né, cara? Sim, lógico. Tá tudo dentro de casa, exatamente. Solidez do grupo, né? Ninguém duvida. Mas, assim, o baque foi grande, né? E daí é um exemplo que o mercado tem falado bastante, assim, por sorte, da virada de chave da Simpla nesse momento. Que aí houve um investimento muito grande da Simpla nas plataformas de evento online. Né? Já existiam eventos online, né? Em outras plataformas também. Isso já era uma realidade, mas existia um projeto dentro da Simpla de integrar eventos online ao próprio sistema lá do Já era uma vontade. Já existia esse projeto dentro da Simpla, ele só foi acelerado. O que era previsto para acontecer em 1 ano e meio foi entregue em 3 meses. Sim, entendi. Né? Então houve todo um esforço, um investimento da Simpla para entregar 2 plataformas de evento online, uma de streaming e outra de on-demand, para conteúdo mais voltado para a educação, mas naquele momento ali de pandemia, de lockdown total, o setor de entretenimento, por exemplo, abraçou. Então a gente teve uma enxurrada de espetáculos de teatro, por exemplo, que você nunca poderia imaginar, sendo vendido de maneira online. Isso que eu ia falar. Então, na verdade, o foco era educação, mas a galera da cultura veio. Abraçou a causa. E aí, desde das lives, né, do movimento todo das lives aí, né, de transmissão ao vivo de shows, até peça de teatro. Então, teve inclusive peça de teatro. Vendeu? Super vendeu, claro. Teve peça de teatro, inclusive, que foi feita para esse formato.
né, usando as ferramentas todas ali das soluções online, das salas de reunião online e tal. Então, foi feita para isso, né? E já uma outra linguagem, né, um outro tipo de entrega. Era um beta do projeto, assim? Era um beta do projeto, né? E hoje já, enfim, é uma plataforma gigante dentro da Simpla. Hoje é o que, enfim, segurou a onda desse período todo aí. A gente chegou a níveis de venda de ingresso agora em outubro, novembro, iguais a de 2019. Caramba! Só por conta dos eventos online. Né? Porque é o que temos, né? Estamos falando aqui, para quem não sabe, do Simpla Play, né? Isso. Que quem entra na Simpla agora pode conferir. Tem, por exemplo, lá um projeto maravilhoso da agência Olga, chamado Music Experience. Exatamente, projetaço. Super legal. Modéstia à parte, mas um projeto bem bacana. Você sabe quantos conteúdos já tem hoje em dia no Simpla Play? São aproximadamente? Mais de 500, Caramba. isso em 2 meses. E assim, numa crescente absurda, não para de chegar conteúdo. Claro que tem uma curadoria, né? Você não vê na zona, específica, né? senão qualquer um sobe exatamente, qualquer vídeo lá e exatamente. bota à venda. Não, tem uma curadoria, assim. Aqueles vídeos assim, como fazer panqueca sem farinha, coisa assim, Exatamente. né? Né? Então tem sim um filtro disso, mas conteúdo bacaníssima mesmo, que não para de chegar. Né? E daí somos parceiros, né? Enfim, desses projetos todos e tal, e indo super bem. Como é que funciona esse filtro? A pessoa sobe e fica um tempo em análise? Exatamente. Tem todo um time lá, né? Eu já posso trabalhar na Simpla, né? Tô super sabendo atualizado. tudo. E tá vendendo muito bem, aliás. Porque viu? eu mesmo não falei Simpla Play, você, pô... Tem que ser assim, né? Levantou a bandeira aí. Dá moral pros parceiros. Exatamente. Mas é isso, tem um time de tecnologia lá que fica analisando as operações e os bastidores aí da área comercial também, que acaba trazendo os parceiros né, que tem um conteúdo relevante e tal. Ainda, especificamente do Simpla Play, ainda muito voltado para o mercado de educação, cursos e tal, mas... a gente aposta também que o mercado do entretenimento vai chegar. Sim. Né, nesse formato. Conteúdo gravado ou ao vivo? Conteúdo gravado. O Play é gravado. Ah, tá. Né? Mas quando você falou o beta também era gravado? O streaming. O streaming não. O streaming é ao vivo. Ainda tem essa plataforma? Ainda tem. Hoje são essas duas versões, né? De streaming e o Play, que é o on demand. E você acha que, agora perguntando assim, pós-pandemia, como você acha que o mercado vai se comportar? Você acha que vai continuar essas lives, esses cursos? A gente apostava num modelo híbrido, assim, né? Que as casas, por exemplo, de show, vão encontrar nesse modelo uma fonte de receita adicional. Porque você tem lá uma casa de show com um show, né? Um exemplo, um show do Zeca Pagodinho. Então você vende lá 2.000 ingressos, que é a capacidade da casa, mas você pode vender mais 30.000 ingressos no online. Né? E vamos supor que se o show do Zeca Pagodinho é em São Paulo, por exemplo, você não vende esses acessos para a região de São Paulo, mas você pode vender para o resto do Brasil inteiro. Bom, muito bom. Isso é um dado interessante, porque a gente chegou a ver números assim, de venda de acesso, por exemplo, a peças de teatro, por exemplo, 70% da venda eram em cidades que nem teatro tem. Então, você literalmente está levando a cultura para um público, para um novo público, que não é o público que está acostumado a comprar ingresso para teatro. Né? Então, isso é que é bacana, porque a oportunidade do online é justamente de você pulverizar, né, esse acesso, né, vender para o Brasil inteiro. E aí a gente acreditava que, numa retomada do mercado aí para valer, pudesse encontrar um modelo híbrido, assim, vender ingresso físico e vender o online também. Mas ainda, primeiro, o público ainda não começou a comprar isso loucamente. Esse formato online deu uma cansada, né? Essa é a verdade. É que eu acho que, na verdade, a gente cansou de tudo, né? Né? Convenhamos, né?
E para quem trabalha em casa hoje com reunião online, tudo é o dia inteiro com a cara no computador, pô. Eu não sei se foi você que me falou que é uma consulta médica, né? Você tem a da agenda tipo médico, Exatamente, de hora em hora, né? E chega de noite, o que eu menos quero é assistir alguma coisa no computador, cara, né? Eu sempre comento que eu acho mais irritante é que, assim, 1 hora de reunião, é 10 minutos de e aí, como é que você tá? Pô, pandemia, pô, não, ninguém aguenta mais ficar em casa. Mas você vê, é um absurdo as pessoas estarem viajando. Pois é, aí você 10 minutos, e a filha? Em casa ela fica agitada, né? Daqui a pouco, não, mas vamos direto ao assunto. Aí você tem 15 minutos falando você, 15 minutos as outras pessoas falando, 10 minutos de quase concluindo, os últimos 10 minutos quando é que a gente se conta de novo? Vamos marcar uma próxima. Você termina, muitas vezes, o call sem ter definido nada. Você informou alguma coisa e marcou uma outra reunião. Exatamente. Né? E já emenda na próxima. É muito pouco produtivo. Assim. A vantagem é que não tem mau hálito. Eu acho que essa é a maior vantagem do online. Então eu não precisa nem escovar o dente, já pulo escovar o dente e vai direto. E tinha, quando era presencial, aquele tempinho de você ir de um lugar para o outro, que você ainda fazia uma ligação, respondia uma mensagem, parava para tomar um café. Sim. Agora já era. Agora é de hora em hora mesmo, assim. Sim. Então, né, quando acaba às 4, começa outra às 5, depois às 6, você não tem tempo de ir no banheiro, de tomar água, de tomar um cafezinho, nem pensar, se não tiver alguém para ir buscar para você ali. Né? É muito doido. Ou até, sei lá, às vezes eu, por exemplo, pegava um táxi indo de uma reunião para outra, aí eu falava, deixa eu ver as notícias, né? Exatamente. E às vezes chega à noite, eu falo, caraca, que surreal que isso aconteceu. Aí eu vou ver a notícia de 2 dias atrás. Até para assimilar, cara, a conversa que você acabou de ter. Isso, é digerir, né? Pô, às vezes eu tenho, sei lá, 5, 6 reuniões num dia de assuntos completamente diferentes. Não te dá agonia quando termina? Totalmente. Que você fala assim, eu só tenho que. Aí são 6 coisas completamente diferentes. Totalmente. E ainda termina tendo que fazer uma quiche de legume para comer durante a semana. É complicado, né? Complexo. Às vezes, eu tô na segunda reunião com a cabeça na outra. Porque assim, eu não sei, é o meu perfil. Eu ativo pastas para reunião na minha cabeça. Eu falo assim, exatamente. Agora eu vou falar sobre tal coisa. Aí daqui a pouco a pessoa muda de assunto e fala, me dá um minutinho aí para eu, né, e arquivar. E não tem mais esse tempo. Mas ao mesmo tempo, você falou uma coisa muito importante, voltando ao assunto de etiqueteria. É egoísta quem vira e fala assim, não, esse formato de live aí não tem que ter mais não, porque chega. Cara, ele tá chegando em lugares onde as pessoas não conseguem assistir. Exatamente. Né? O Brasil é um Brasil muito desigual. Agora, esse formato ele ainda não popularizou, digamos assim, e tem uma relação de custo para produzir isso que o mercado ainda não encontrou um modelo ideal. Pra, né, claro, se isso vender em grande escala, fecha a conta. Se não vender em grande escala, fica caro. Sim. Né? Mas é caro transmitir. É caro transmitir. É caro transmitir, internet dedicada, equipamento, né? Equipe, tudo, a iluminação, sonorização. Né? Não é fácil. Claro que quando você tem um show numa casa e tal, você tem parte de tudo ali à disposição, né? Equipe, equipamento e tal, mas não é barato. Então, a gente aposta ainda que isso possa vir a desenvolver um modelo híbrido, né, para vender as duas frentes. Eu adorei essa ideia. Tipo, o show é no Rio, não vende o ingresso no Rio, mas transmite pro resto do Brasil. Mas não, do mundo, né? Porque assim, também tem isso. A minha irmã, ela mora fora. Ela falava, cara, eu tô adorando ver uma coisa aqui, sabendo que o cara tá ali naquele momento tocando e eu tô curtindo um show na minha casa. Ao vivo. Ela tem um gosto musical péssimo, mas ela falou que viu boas... Eu duvido. Cara, eu já vi ela falou que viu boas lives. E eu já vi projetos até de VR, com uma transmissão específica, você bota alguém dentro da casa de show com VR, você está assistindo o show de frente para o palco. Né? Então, existe até projetos nesse sentido. Assim. Sim. E eu acho que isso vai rolar mesmo, vai rolar. É questão do mercado amadurecer esse modelo, mas vai rolar. Né? E acho assim, primeiro a gente vai viver pós-pandemia, todo mundo doido, correndo pra rua pra assistir qualquer coisa ao vivo. Caraca, eu vou sair lambendo maçaneta em tudo que é canto, cara. Sério mesmo. Todo mundo ficar louco. Vai querer assistir qualquer coisa ao vivo, então vai haver um boom do ao vivo aí, do show e tal. O passo seguinte é justamente amadurecer esse mercado híbrido, né? Que você pode ter a solução
ao vivo e o online. Você vê que tem a logo da Simpla Play aqui, ó, do lado. Quase, tem a seta aqui, ó. Quase isso. É nisso que a Simpla está apostando, claro, Sim. né? Por isso... E como fez 1 ano e meio em 3 meses, realmente voltando esse formato híbrido, acelerou um planejamento para mais entrada, né? Agora, eu vou tentar fazer a pergunta da maneira menos apelativa possível. Quando você acha que a gente começa a voltar a ter show? Você acha que as pessoas de cara já vão sentir segurança? Ou você acha que depende da cidade? Porque assim, eu acho que assim, o Rio de Janeiro, vendo as notícias, né, que eu tenho acompanhado, eu acho que é questão de pouco tempo para o Rio de Janeiro virar um grande monobloco. Assim, todo mundo em tudo que é canto, curtindo, sabe? O que, por favor, não estou falando que é o certo, tá? Eu estou concluindo. Já São Paulo, eu acho que não. Eu acho que São Paulo volta, mas as coisas talvez volte os teatros com uma lotação um pouquinho reduzida. mais organizado, né? Como você pensa essa volta dos eventos? É legal olhar até um pouco para trás aí, né? De passar pelo que a gente passou e ver as etapas muito bem definidas ali. Total, né? total. Então, tivemos ali depois o lockdown total, houve um boom das lives, né? Que foi até um pouco desgovernado, né? Você Totalmente. tinha 10 lives por dia, né? Um negócio absurdo. No começo, as lives com uma audiência absurda, batendo Bizarro, recorde no mundo inteiro. Sim, sim. Né? Até hoje, né? Do milhões. top 10, eu acho que 6 são brasileiros. São lives que aconteceram aqui. Depois era tanta live que ninguém conseguia mais acompanhar, então a audiência despencou. Agora quase zero. Ninguém mais está fazendo live direito. Um amigo meu que falou, né? A gente só quer ver a Ivete Sangalo na cozinha cantando uma vez, né? Já deu, né? Que é maneiro. Legal, mais uma vez, né? Aí você vai ver a segunda e você fala, eu já vi, né? Eu já vi. E aí, depois veio a onda dos drive-ins, né? Que não pegou muito, Que não né? pegou. Primeiro que a conta é complexo. Até um pro evento produtor caro, é complicado. É um evento caro de produzir. E a conta é difícil fechar. E como experiência também, não é uma experiência 100%. Claro. Eu não fui nenhum, você foi a um? Eu fui em um. E é uma experiência limitada, né? Já que foi uma só e você teve experiência limitada, não perguntarei qual foi. Mas foi show ou filme? Foi show e filme. Fui em 2. Que isso? Show? É que o drive-in tem o de cinema, ok. Beleza. Ah, não, você foi em 2, então. E fui num show. Show. Qual que você achou melhor? O show, claro. Cinema, enfim, né? Mas não é estranho quando você ouve saindo do carro o som da rádio e você vê a pessoa no... Tem PA? Não tem PA. Não, no caso, em São Paulo, tinha um PA individual para cada carro, uma caixinha. Cara, que trabalheiro, que custo. Absurdo. Né? Mas isso é muito para cumprimento de contratos de patrocinadores. Exatamente. Né? Não, e também, assim, testando mesmo modelos. Não, errados não estão. Né? Movimentando o mercado de patrocínio e tal. Então, pô, super válida a tentativa. E teve histórias bem sucedidas, assim, né? Teve projetos bem legais, assim. Não, assim, se você tem um bom patrocinador, por exemplo, eu vou pegar um projeto de drive-in que eu vi que eu achei muito legal, foi do Allianz Parque. Achei muito legal o projeto. Sou o melhor deles. Super organizado, vi as fotos, era gigante, claro, que é um estádio, né? Infraestrutura animal de primeira. Mundo. E aí você tem ali um patrocínio, que você tem uma agenda a ser cumprida. Cara, é legal, muito maneiro aquele projeto, super bacana, mas você pegar um telão em qualquer lugar da cidade, botar ET ou extraterrestre e cobrar R$175, é uma possibilidade, uma saída. Eu não estou criticando quem fez. É uma saída para quem está trancado em casa e não aguenta mais, uma criança, etc. É uma saída, eu super entendo. Porém, eu estava comentando agora há pouco, eu conversei com... Se você não está vendo nessa ordem, eu peço perdão. Mas com a Juliana Turano, da Petrobras Sinfônica, a gente está falando... Quantas vezes você vai no cinema, você vai por ano? Poucas. Eu não sou um cara muito de cinema, não. 3? Sou mais show. Mas acho que sim, 3, 4. Mas show. Quantos shows você vai por ano? Shows são... não, mas é porque show realmente é jogar baixo, né? Se eu for dividir o que eu vou a trabalho e o que eu vou pra curtir, aí sim dá pra ter uma... Não, pra curtir. Pra curtir, eu não sei te dar números, mas sim. Alguns, assim. Porque, cara, assim, o drive-in, vamos comparar com o cinema. O drive-in é uma experiência que você vai, é maneiríssimo, mas eu acho que você não sai falando assim, quero vir no próximo. Não, de jeito nenhum. É Tanto que eu mesmo, trabalhando com isso, vendendo vários drive-ins,
Eu fui em um para conhecer a experiência, ok, beleza, não preciso ir em outro. A gente não tem aquela coisa de querer voltar. Mas é legal dividir essas etapas, né? A gente teve a sequência de lives, depois a sequência de drive-in. Agora, a partir de outubro do ano passado, outubro e novembro, a gente começou a sentir um gostinho de novo do ao vivo mesmo valendo. Chegaram a ter alguns eventos, né? Mesmo com distanciamento e tal, mas Rio, São Paulo tiveram alguns shows. O Vivo Rio fez de uma maneira muito correta. Exatamente. Até. Cheguei aí, inclusive, Allianz Parque também, Geonesse Arena aqui no Rio. Então, agora que a gente está vivendo uma segunda onda, né? E um pouco mais complicada no sentido aí da pandemia, não tenho a menor dúvida assim, que ninguém vai voltar a fazer live, muito menos drive-in. É daqui pro ao vivo direto. Não tem, né? Ninguém mais aguenta live, drive-in, ninguém quer saber. Agora tá essa correria aí por conta da vacina, né? E acho que assim, ninguém segura mais. Sabe? As coisas têm timing também, tipo você se separar. E aí você fica na fossa em seguida e você tem a fossa de novo um ano depois. Tem timing, né, cara? Lógico, você tem aquele momento. E tudo acontece no momento certo. Então acho que está todo mundo desesperado, ninguém aguenta mais, né? Essa onda de a máscara eu acho que continua, mesmo nos impés. Isso sim, acredito que sim. Mas enfim, a gente aposta que o mercado começa a dar sinais aí de voltar e tal, segundo semestre. Entendi. Primeiro semestre eu acho muito difícil. Segundo semestre. Não, também acho. Primeiro semestre acho, para evento ao vivo, muito difícil. E eu acho, você que está no futuro, comente aqui você que está no futuro, se a gente estava errado. Eu acho que teatros abrem primeiro, porque você tem mais um controle de lugar marcado. E aí os shows em pés, eu acho que a gente realmente vai ter uma simbologia com o Rock in Rio. Estou muito curioso para ver esse vídeo no futuro. Vamos ver, mas... Vamos ver. Agora, eu acho que volta com... Ano que vem... ninguém se segura em casa. Eu acho que vai ser... Não, oficializaram 2 carnavais no Rio, né? Eu tava falando com a minha esposa, que antigamente a gente dividia o momento do Rio assim... o ano começa depois do carnaval. Agora acabou. O Rio de Janeiro vai ser pré-carnaval, carnaval, ressaca, pré-carnaval, carnaval, ressaca. Carnaval o ano inteiro. Ser carnaval, cara. O carnaval, na verdade, é fevereiro, março. Vem em julho, primeiro semestre do Rio de Janeiro, cara, vai ser um grande abadá. Vai ser, né? Eu tenho minhas dúvidas desse julho agora, mas... Não sei. Eu não sei esse julho. Mas oficializou 2 carnavais, né? Mas nem que seja um evento com público controlado, um evento... Luiz Lencioni, bloco de carnaval com público controlado? Não, Sapucaí, né? Sapucaí. Mas bloco não. Bloco não vai ter bloco. Bloco não sei. Você acha que julho vai ter Sapucaí e não vai ter bloco? Acho que... Bom, pelo menos que o governo Não tô falando desse ano necessariamente não, mas nos outros anos. Nos outros anos não, geral. Agora, esse ano, acho que talvez Sapucaí tenha chance... mas bloco de rua e tal, acho muito difícil. Não, também acho complicado. Mas eu acho que quando voltar, a galera vai fazer bloco em qualquer lugar. Vai ter bloco do Play. A galera vai curtir tudo. E quando você... Agora, vamos lá. Voltaram shows, etc. Qual você acha, se tivesse que falar com o Luiz do futuro? Vem cá, Luiz do futuro. Qual você acha o futuro das tiqueteiras? O futuro das tiqueteiras. Isso eu tô curioso para saber a resposta. Eu não acho que caminha... Pergunta clichê. Eu já começo com os pontos que eu não acho. Né? Tá. Não acho que como tiqueteira... Eu não sei o que vai ser, eu sei o que não vai ser. Venha a atuar como produtor, mas é possível fazer parte de um grande grupo de entretenimento. Lá fora a gente tem exemplos, a própria Ticketmaster, que é a maior tiqueteira do mundo, faz parte do grupo da Live Nation. Sim. Né, que é o maior grupo de entretenimento do mundo. Pequenininhos. Que tem são donos de casa, são donos, enfim, praticamente de todas as maiores casas americanas, né, e fora dos Estados Unidos também. Tem agência de artistas, né? São donos são empresários de artistas, né? E agência também de show no mundo inteiro. O caminho também se envolver mais na produção. O caminho é não se envolver, mas fazer parte de grandes grupos
produtores. Aqui no Brasil a gente tem exemplo, própria Time for Fun. É como se a Olga comprasse a Simpla. Exatamente. Exatamente. Entendi. 360, né? Entendi. Acaba dominando a cadeia toda do Estamos de olho, hein, Cartaz? Estamos de olho. Né? Exatamente. Eu acredito que, falando de Simpla, o próprio Hub, né, é uma iniciativa da Simpla de assessorar o nosso cliente em outras áreas, que não só a do serviço de tickets, né? A proposta do Hub é oferecer, né, um braço aqui de intermediação de conteúdo. Então, o que é ótimo também, né? Vocês não são agentes, vocês unem pontas, né? Exatamente. Eu não sou uma agência de booking porque eu não presto esse serviço para o mercado, eu presto serviço para o cliente da Simpla. Perfeito, para as casas. Para as casas. Então, as casas, elas têm o desafio de precisar de conteúdo, isso no mercado... Foi assim que a gente se conheceu, por sinal. Foi, exatamente. O mercado normal, né? No mercado, quando tá tudo funcionando normal, a casa tem o desafio de vender ingresso toda semana. Toda semana ela precisa de uma atração nova, de um show ali, né? Toda semana, diferente, e está sempre vendendo ingresso. Né? A gente participa desse desafio, porque se eu sou sócio, se eu sou parceiro na venda de ingresso ali, eu preciso ajudar esse cara a vender ingresso. Né? Essa é a minha missão. Se a casa não tem data, você não tem dinheiro. Exatamente. Então, nada mais justo do que eu oferecer uma ajuda para ele também, para buscar conteúdos que sejam diferentes. Né? Porque se ele ficar só naqueles mesmos nomes ali, né? Ele sabe que... Satura, né? Satura, uma hora, exatamente. Então, são poucos artistas que fazem temporada hoje em dia. Exatamente. Né? Eu, como tiqueteira, eu tenho acesso a dados, por exemplo, que esse cara não necessariamente está olhando, está enxergando, de venda de ingresso de conteúdo em outras praças. Então, de repente, eu sei o que está bombando lá em Porto Alegre, eu posso falar, tem uma atração bombando lá em Porto Alegre, por que a gente não traz aqui para o Rio? Entendi. Ou vice-versa, né? Tem uma atração que vende ingresso pra caramba aqui, eu ligo para Porto Alegre, por que a gente não leva essa atração para aí, tá indo bem aqui e tal, vamos apostar? Vamos apostar. Eu tenho todas as condições de fazer isso, né? Inclusive ajudando financeiramente e tal. Então, esse é o princípio ali do Hub de atuar como ajudando na intermediação de conteúdo. Aí estou falando não só de show, mas de peça de teatro, né? A gente ajuda em tudo. E uma outra linha de negócio, além do booking, é captação de patrocínio. Também é uma dor muito complexa e de todo organizador de evento. O cara precisa de patrocínio. E a Simpla é um selo, né? Se Exatamente. você vai e fala, casa, você precisa de espetáculos, eu tenho esses parceiros aqui, em vocês, e os parceiros estão aqui, você vai falar, olha, eu estou unindo essas pontas aqui. O cara fala, se a Simpla está ligando, a gente pode confiar. Com certeza, exatamente. Então, eu tenho um relacionamento próprio da Simpla com algumas marcas, no que diz respeito à nossa operação, enfim, desde bancos e meio de pagamento, né? Coisas que são relativas à nossa operação. Eu tenho esse relacionamento direto com as marcas e posso ir para o mercado também, né? E levando um portfólio de projetos dos nossos parceiros com o objetivo de captar patrocínio. Né? Esse já é o princípio quase um do 360, ele quase, falta pouco. Aonde a gente não põe a mão é produção. É isso. Esse não é o nosso negócio. É isso que eu tô falando, falta ali aquele ângulo ali da produção. Não é o nosso negócio, porque também a gente não pode se colocar como concorrente do meu cliente, entendeu? Entendi. Né? Faz o sentido. negócio dele é produzir, então eu não posso concorrer com ele. Meu negócio é vender ingresso, posso ajudá-lo no conteúdo, ajudá-lo na captação de patrocínio, mas a produção é dele. Você falou da Live Nation, eu lembrei de um comentário, de um fato, na verdade. Tem uma banda chamada NoFX nos Estados Unidos. A minha banda abriu um show deles no Brasil há muitos anos atrás. Na Fundição? Na Fundição Progresso. Olha aí, rapaz, isso daí foi história. Foi história. E o vocalista é louco, completamente lunático, né? O Fat Mike. E ele num show em Las Vegas, ele falou, foi aqui que morreu. Lembra que um cara tirou nas pessoas do hotel que estava assistindo? Las Vegas. Ele falou, foi aqui que aconteceu aquele tiroteio, né? Aí ficou um silêncio, ele falou assim, pelo menos eles eram fãs de folk. Uma imbecilidade dessa. Terminou o show, obviamente todo mundo começou a vaiar, saíram do palco. Maluco. No dia seguinte perderam o patrocínio da turnê. E a Live Nation falou, a gente não vende show do NoFX.
Acabou a banda, né? Eles começaram a só poder fazer show fora dos Estados Unidos. Ou em casas pequenas que eles conseguem produzir uma coisa ali e tal. A Live Nation não vende show deles e eles... Aí o Fat Mike fez um comentário, falou, me arrependo e tal, mas agora não adianta nada porque eu já fui banido dos Estados Unidos. Só porque a Live Nation negou, ele falou, eu fui banido dos Estados Unidos. Pra ver o tamanho da Live Nation, né? Cara, isso é um exemplo para os artistas de hoje, né? Que é artista, principalmente do universo aí de pop rock e tal. A gente pega artistas de rock antigamente que eram tudo doidão, né? Sim, e falava que jogar vinha na coisa cabeça, da janela, exatamente. Pô, isso era sei lá, podia ser legal naquela época, um estilo de vida. Hoje que a gente, né, que os artistas dependem de patrocínio e dependem desse mercado e tal, muito mais profissionalizado, cara, acabou, né? Eu acho o artista hoje tem que ser um cara de negócio. Sim. Né? Senão ele não sobrevive. Tem duas coisas muito importantes, né? Primeiro, o mundo de hoje, ele é um mundo que debate muito questões sociais, né? É algo muito mais vivo. Rede social, né? Virou uma grande vitrine, né? Qualquer coisa que você faça ou fale, não, então, mas em minutos está na... Esse eu acho que é o segundo ponto, que você, para descobrir que o Led Zeppelin, em Denver, em 73... jogou uma televisão da janela, você tem que ler um livro e descobrir se tiver naquele. Se tiver, o empresário vai comentar aquilo num livro. Porque ou naquela época, as pessoas ali da cidade podiam saber no dia seguinte. Sim. Mas se você não tivesse ali próximo, você ia saber um mês depois. Uma coisa que acontecia bastante também, que eu leio, eu adoro biografia, que eu leio bastante, é que os empresários, principalmente empresários, tem um filme maravilhoso, fica a recomendação, chamado Supermensch. Já viu? Não. Que é do empresário do Alice Cooper. Caramba, cara, vou te legal. contar o início do filme, tá? Porque a história é muito boa. Ele se alistou no exército e ele era meio magrinho, assim, pequenininho, miúdo. E a galera do exército tava lá nele, fazendo ele desistir. Aconteceu alguma situação que eu não me lembro, que ele falou, cara, chega, desisto. Aí ele pega as coisas dele e vai para Los Angeles, pro centro de Los Angeles. Tem um dinheirinho e fala, vou dormir nesse condo aqui, né? Que é aquelas coisas americanas, né? Tipo um hotelzinho, né? Aí ele pegou um quarto. Aí quando ele tava dormindo, ele viu uma mulher gritando, help, help. Aí ele saiu do quarto correndo. Aí tinha um cara transando com a mulher. Ele separou. E aí o cara deu um soco na cara dele. E aí, agora que eu tô entendendo que eu tô um pouquinho de dor de cabeça, tô sem óculos. Tá sem óculos. Olha aí, que beleza, desculpa. E aí... ele vai dormir com aquela dor no olho, aí no dia seguinte ele acorda, bate na porta dele assim, né? Aí ele abre a porta, é o Jimi Hendrix. Caraca. E aí ele fala, ele falou, cara, desculpa, eu tava doidão ontem à noite, dei um soco e tal. Era o Jimi Hendrix transando com a Janis Joplin. Nossa! E aí eles vão pro quarto dele e falam, pô, você fuma maconha? Aí ele fala assim, sim, eu acho que é maconha. Aí ele começa a fumar maconha. Aí faz umas perguntas aleatórias. Aí, tipo assim, você entende alguma coisa de dinheiro? Alguma coisa assim, ou você gosta de beber? Ele fala, sim, chamar um amigo meu. Aí chamou Alice Cooper. Caraca. Aí fala, você é empresário, sou empresário novo aqui. E ele até hoje é empresário do Alice Cooper, ele é um dos maiores empresários da história do rock. Caraca. E é um documentário sobre ele. Imagina se essa cena fosse hoje. Então, aí eu ia falar isso. Ele fala muito no documentário assim, cara, eu tive que fazer de tudo, molhar a mão aqui, cuidar dali, para que essa notícia não fosse para a imprensa. Isso não existe mais hoje em dia. Não existe. Não existe. Se você tá, sei lá, andando na rua e você faz realmente uma maldade, não só sai como deve sair. As pessoas cobram isso das pessoas, né? Exatamente. É uma responsabilidade. Então, você sair numa situação... Eu vou fazer vou citar uma situação que eu fiquei completamente revoltado. Uma Gabriela Pugliese que faz uma festa num lockdown e grita na janela, foda-se a vida, entendeu? Tem mais que se prejudicar mesmo, cara. Tem que se prejudicar. E o mundo hoje não aceita mais não esse aceita tipo mais de isso. Eu trabalhei com o Chorão um tempo na Sony, né? Ele tem um disco pela Sony. Cheguei a viajar com ele em alguns shows e tal. Qual Cheguei disco, você sabe, não? É o Camisa 10. Ah, tá. Que saiu pela Sony. E cheguei, inclusive, a separar a briga dele dentro da gravadora, dele partir pra cima de todo mundo e segurar todo mundo lá. Cara, bizarro. E o Chorão era esse cara que todo mundo sabe, maluco nos bastidores, era um doidão, malucão, mas autêntico. E quando esse cara subia no palco, não tinha pra ele, cara. Não, mas então... Não tinha pra ele. Mas olha só. Era o maior frontman que eu já vi aqui no Brasil, assim, de levantar multidão
e a entrega do cara assim de show era um negócio absurdo. Mas o Chorão, cara... Mas hoje ele ia ter problemas. Não, eu super hoje ele acho. ia ter problemas. Eu super acho que também teria problemas. Mas o Chorão tem algo diferente de alguns artistas dessa pegada. Cara, o Chorão botava os fãs em primeiro lugar, ele fazia um showzão, ele saía, tirava foto quando não estava ali presente e tinha as doideiras dele. Se você for pensar que o Axl Rose, em 92, sei lá, aquela cidade que eles tocaram, em que ele pulou na plateia pra quebrar o cara de porrada, e no Use Your Illusion tem agradecimento a tal, blá, 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 e no final eles falam assim, e um não agradecimento, algo do tipo pra cidade tal. Não, ou sei lá, foda-se a cidade tal, no final dos agradecimentos. Isso não cabe hoje em dia. Não cabe hoje em cara. dia, não cabe. Não cabe. Não Que cabe. bom que não cabe também. Então tem que ter essa preocupação, até porque você fala uma coisa muito certa. Antigamente o cara tinha que ter esse relacionamento, na teoria, com as gravadoras. Na gravadora ele tinha que chegar lá de óculos escuros, doidão, ainda de ressaco, chapéu. Legal. Hoje em dia não, ele tem que estar ligado numa reunião com a etiqueteira, tem que estar com a casa. Com a plataforma de streaming. A plataforma de streaming, né? exatamente. Tem uma relação geral. E tem que o próprio entender... Tim Maia, hoje em dia, eu acho que aquelas coisas de faltar show ia ser muito complicado. Certeza, ia se queimar muito. Hoje em dia, o artista tem que ser um cara de business também. Não adianta só fazer arte, né? Ele tem que entender um pouquinho do business, cara. Se não sabe jogar, fica mais difícil. Eu vou entrar agora a gente já está falando de outra coisa, falando de disqueteiro e tal. Mas, calma, perdi um pouquinho o fio da meada aqui, que eu estava muito animado. Você falou que tem que ter um tino empresarial, isso, o artista, né? Isso. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que hoje em dia o mercado se profissionalizou de certa maneira em que a maioria dos artistas podem ser artistas. E eles não necessariamente são executivos, porque o artista tem que fazer a arte dele. Ele tem que ter um tino executivo, uma educação e tal, mas ele tem que fazer a arte dele. É um equilíbrio, na verdade. Exatamente. Mas tem que entender um pouquinho do negócio, porque mesmo que ele tenha um staff ali, uma equipe, o seu empresário, o seu produtor, né, ele tem que saber o que está rolando nos bastidores, entendeu? Porque senão ele não... Dificilmente ele consegue... Porque tem essa parte do relacionamento com o cara da rádio, relacionamento com a pessoa lá da plataforma de streaming, relacionamento com alguém da etiqueteira. Tem que ter esse relacionamento, cara. Se o cara se blinda ali, né? Primeiro, vou só me preocupar em fazer música aqui e tal. Como é que ele vende essa música, né? Como é que ele faz essa música? Ele é um produto, né? Ele tem que ser um influencer. Exatamente. Né? A questão da imagem hoje está muito, né, associada a desenvolvimento de carreira e tal. Não tem como mais hoje separar isso, né? Na verdade, a cultura do cancelamento, ela vem pela rede social e não pela arte da pessoa, né? O cara lança a música dele, vai lá, provavelmente passa pelo crivo de 10 milhões de pessoas para ver se não tem mais dinheiro ali. E aí o cara vai na internet, posta um absurdo, e ele é cancelado, né? E tem outra coisa também, Luiz, que eu lembrei que eu ia falar aquela hora, perdão. Durante muito tempo, o que bombava era o que a gravadora queria que bombasse. Então, se o cara fazia besteira, ele injetava um dinheiro, lançava um baita disco, uma baita turnê, e aí ele escondia. E hoje em dia você tem uma oferta muito grande. Se você cancela um artista como o Nego do Borel, com toda a polêmica, exatamente, você cancela ele, belo exemplo. Tem outra pessoa para vir na frente. Belo exemplo. Porque antigamente eu acho que tinha uma sensação de que aqueles artistas eram os únicos, né? E hoje você tem um Spotify com todo o catálogo. Que é um oceano, né, cara? Oceano. Então, é quase que descartável. É sacanagem falar assim, mas é isso. Não, ele é substituível. Exatamente. Você tá no Spotify ali, né? Por que você vai... ouvir aquele cara ali, você tem uma oferta ali infinita, né, cara? Então, assim, o artista tem que ter esse cuidado, né? E trabalhar... porque, cara, quantas pessoas você conhece que tem talento pra caramba e não conseguem chegar no mainstream, digamos assim? Muitos. Nossa, muitos. Né? Então, o talento hoje não quer dizer nada. Sim. Quer dizer alguma coisa, mas não tudo. Né? Ele precisa estar acompanhado desse entendimento do artista do business, né? Para conseguir desenvolver o seu caminho ali, né? Eu vou citar pela terceira vez do dia uma série que eu estou vendo chamada Pretend It's a City, do Netflix, do Scorsese. Já vou falar. E a Fran Lebowitz, ela fala assim,
É porque você falou uma palavra que me lembrou isso. Ela falou que talento é a única coisa do mundo que eu sei que ela é distribuída de maneira aleatória. Não é porque o pai é um grande pianista que o filho vai ser. Então, a cada esquina você pode encontrar um talento quando você menos imagina, né? Exatamente. Vou puxar agora outro assunto. Opa. Se você tiver que ir embora, você me avisa que eu tô sem pressa. Tá, Eu tô sem pressa. Não é de etiqueteira, mas eu sei que você é muito envolvido nesse universo. O que você tá achando dessa supervalorização de catálogos hoje em dia? O que você dá... A gente, em um espaço de um mês, um mês e meio, ter visto Bob Dylan, Neil Young, Fleetwood Mac, todo mundo vendendo o catálogo inteiro por milhões de dólares. Fala um pouco sobre isso. Por que você acha que está tendo esse boom assim? É realmente o streaming, você acha? A valorização do catálogo? Porque, por exemplo, o Dr. Jeca, desculpa, eu estou te fazendo pergunta e não deixei você responder. Também Faustão. Não, vai lá. O Dr. Jeca, sua banda, ele tá na gaveta da gravadora X, tá lá na gaveta assim. O que não é por mal, não. Tentaram realmente durante um período e tal, rolou, foi maneiro. E hoje em dia não tem por que relançar, tá lá. Surgiu o streaming. O cara vira e fala, bota no ar. Aquilo ele vai render dinheiro de alguma maneira. Uhum. Então, todo o tesouro da gravadora está rendendo dinheiro. Está em catálogo, exatamente. Exatamente. É por isso, por conta de que as plataformas digitais viraram um oceano, né, infinito de conteúdo. Né? E isso, eu vejo isso também como um movimento muito forte de mercado especulativo financeiro. Né? O mercado financeiro sempre está procurando... papéis e tal, né? Tem esse movimento todo especulativo de papéis e tudo, e o catálogo, como um conteúdo de rendimento a longo prazo, long tail, que a gente fala, né? Que está lá e vai render ao longo de os contratos antigos são vitalícios, né? Exatamente. Se alguém não entra numa de processar, tá aí para sempre. Exatamente. Então é um movimento especulativo do mercado financeiro por um tipo de produto. Como o mercado financeiro age com imóveis. Imóveis ou com commodities, enfim, né? Desde alimentos até qualquer tipo de produto, moeda virtual, né? Bitcoin, etc. Existe um movimento especulativo do mercado financeiro em cima de catálogo. Perdi dinheiro. Mas é isso. Não nasci para isso, não. Esse movimento especulativo ele tem prazo. Eu invisto num mercado muito mais seguro que evento. Super. Muito mais seguro, muito mais certo. Super. E o catálogo acaba sendo algo tangível, né? Porque, enfim, os sucessos estão lá, e né? com o Spotify, você consegue prever quantos plays, prever quanto que entra de dinheiro. E eu acho que agora talvez comece uma corrida dos artistas correrem atrás do seu próprio catálogo, né? Com certeza, já está rolando isso. Né? Porque esses contratos vitalícios, na teoria, eles não podem existir, né? Não existe. Existem contratos em que o artista é da gravadora. O artista né? Exatamente. Então, esse bem, ele pega de volta, vende-se o advance. A mesma coisa que a gente falou de evento rola com música. O artista ganha todo mês, vamos lá, 30 mil reais. E ele ganha 360 mil no ano, mas ele está querendo fazer um projeto. A gravadora, a agregadora, dá esses 360 para ele poder ativar esse projeto e, além disso, o agregador ajuda a aumentar essa visualização para transformar no final do ano em 400, que seja. Então vale muito a pena, é um bem muito bom, né, também. Sem dúvida, sem dúvida. Há um tempo atrás a gente até escutava histórias, por exemplo, do Michael Jackson, por exemplo, que comprou os direitos dos Beatles. Isso. Daí alguém que foi lá e comprou os direitos do Michael Jackson, enfim. Isso... o Michael Jackson vendeu que eu estava quebrado, né? Exatamente. Então, inclusive para gravadora. Isso, acho que foi Sony. Para Sony mesmo. Mas esses movimentos, primeiro, eles eram muito relacionados ao mundo do show business, né? E os interesses eram pela obra, eram genuínos. Mas, quero a obra dos Beatles, quanto não vale isso, né? Então, eram interesses do mercado de show business. Hoje, é a especulação do mercado financeiro. Né? Tem grandes fundos de investimento aí que estão vendo na possibilidade de rendimento a longo prazo do catálogo oportunidade de ganho financeiro. É isso aí. Né? Agora, isso tem prazo, né? Acredito que é um movimento, né? Mas vai haver uma correria aí, não tenha dúvida, dos artistas todos correndo atrás dos seus catálogos e botando para o artista é bom negócio.
Porque ele está realizando agora. Ao invés de deixar o conteúdo lá rendendo durante muitos anos, porra, Shakira acabou de vender o dela. A Shakira também, Shakira verdade. acabou de vender o dela. Botou $300 milhões no bolso, cara. Nem tem tempo para gastar isso. Exatamente, mas está realizando agora, né? Sim. Ela poderia ganhar $300 milhões num prazo de, sei lá, 20 anos. E existem uns valores desses que são injustificáveis, assim, né? Especulação. E aquele esquema também, eu compro para outro não comprar, né? Não tem, a bola é minha. Não tem, lembra da crise de 2008 dos Estados Unidos? Claro, da bolha do mercado financeiro? Mercado de catálogo. Sim, cara. Tá só começando, mas isso é uma bolha também. Sim. Né? E vai haver um momento que os valores vão ficar tão absurdos, tão malucos, que uma hora a bolha estoura. Sim. Né? E como tudo no mercado financeiro, eles fazem isso com todas as... Né? Aonde eles estão especulando, é isso aí, é bolha. Valoriza até estourar. Para encerrar, vou citar mais uma vez a série do Scorsese, que a Fran, ela comenta que no leilão, quando um Picasso entra, todo mundo fica em silêncio. Aí começam os bids, né? Qual o nome? Os lances. Os lances, né? Começam os lances. Quando martela o lance final, todo mundo bate palma. As pessoas batem palma pro preço e não batem palma pra arte. Espero que isso não aconteça com a música em algum momento, né? Acho, enfim, difícil isso não acontecer por conta do próprio comportamento do mundo capitalista. Sim. Mas isso tudo passa e a arte fica. Exatamente. Tá aí as obras de Picasso isso, e desses grandes artistas que estão aí até hoje. Com certeza. Né? Não, e música é algo que realmente tá no teu bolso, é uma arte tá no teu bolso e te leva para qualquer lugar, te dá todas as sensações. É uma arte realmente única, né, cara? É uma viagem no tempo em um clique. Assim, deixa eu ver agora, né, com o streaming, né? Deixa eu clicar aqui para ouvir essa música que me relembra tal coisa. Tá ali, tá no bolso, né? Luiz, obrigado pela presença, cara, bom demais. A gente já não fala de etiqueteria uns 40 minutos, eu acho. Não, só faltou um amendoizinho aqui. Boa, amendoim, 3 Brahma aqui, hein? Brahma patrocina nós. Aqui batendo papo, mas a gente continua essa depois, com certeza. Um prazer, cara, sempre obrigado, obrigado HR pela parceria. Agência Olga, eu sou suspeito pela parceria, obrigado. Não, aliás, agradecer não só o espaço e a oportunidade, mas agradecer toda a parceria que a gente desenvolve aí ao longo desse tempo todo aí. E ainda tem muito mais para acontecer. Cara, Luiz, a gente está no começo de uma parceria que eu, só de pensar o quanto precisa para chegar até o final, eu já falo, rapaz, é trabalho demais. Tem muito trabalho pela frente. Muito trabalho pela frente. Aí, né? Com certeza. Gosto muito do seu trabalho, admiro muito, cara. Tamo junto, cara. Galera, obrigado. Time de Libras sempre, vocês são incríveis. Obrigado, um beijo, obrigado, e a gente se encontra no próximo ciclo On Stage de debate. Na verdade, ciclo de debate on stage. Vamos falar direito, porque eu vou patentear, hein? Valeu, galera, até a próxima. Valeu.